A gente vai falar hoje sobre jejum intermitente, tá? Eu vou explicar um pouquinho o que é o jejum intermitente, para que serve o jejum intermitente, para quem serve o jejum intermitente, para quem não serve e de que forma dá para ser feito o jejum intermitente, tá? O que é o jejum intermitente, gente? O jejum intermitente, em primeiro lugar, não é moda, tá? O jejum intermitente é algo milenar, tem lá da Bíblia, o povo já fazia jejum. Era um jejum religioso, né? Como tem muitas pessoas que fazem o jejum religioso por algum propósito, né? De alguma forma ali ela se comprometeu com Deus e faz aquele jejum por um período. Daí, né? Cada pessoa que determina o tempo que vai passar em jejum. Esse jejum que a gente ouve falar muito, que é o jejum que tá aí na internet, que tá aí nas prescrições, nas nossas prescrições nutricionais, que é o jejum intermitente, nada mais é do que aquele jejum lá do passado, tá? Só que hoje a gente utiliza ele com outros propósitos, né? Então, o jejum nada mais é do que passar um período sem se alimentar de nada, sem comer nada, mas você pode ingerir água, café e chás, desde que sejam sem açúcar, sem adoçante. Então, a água normal, é o café normal, é o chá normal, sem adição de nada. Colocou adoçante, colocou açúcar, quebrou o jejum. Isso era uma das perguntas que tinham feito para mim na caixinha, né? O que quebra jejum? Dá para tomar o quê? Dá para comer o quê? Então, comer, nada. Dá para beber esses líquidos que eu falei. Água com limão quebra jejum? Não, tá? Então dá para consumir água com limão durante o período. Dá para tomar água com gás? Dá para tomar água com gás, tá? Então o que é o jejum? É um período em que você passa sem se alimentar. Eu sei que isso às vezes causa um pânico nas pessoas, né? Porque, nossa, Laine, eu vou passar um tempo sem comer nada e eu vou perder massa muscular e eu vou ficar muito fraca, eu vou desmaiar, eu vou ter cara branca e sempre falam pra gente dessa forma, né? Na verdade, gente, o jejum, quando ele é bem programado, você não vai sentir nada disso. Até uma pessoa que está no processo de hipertrofia pode fazer um jejum intermitente, desde que na janela que ele se alimentar, ele consiga suprir toda a necessidade do corpo dele, tá? Aí você vai me perguntar, mas por que uma pessoa que tá no processo de hipertrofia vai querer fazer o jejum intermitente? Calma, porque vocês vão ver a parte clínica do jejum intermitente, que é o que eu vou falar, tá? Então, o que é o jejum intermitente? Ficar um período sem se alimentar, tá? Esse período pode ser de quantas horas? Depende, tá? Tem jejum que é de 12 horas, tem jejum de 14, tem jejum de 16, tem jejum de 18, de 24, 36, 72. Nossa, Laine, mas tudo isso? Tudo isso. Quem vai determinar isso? Se você tiver acompanhado com um profissional, o profissional, né, que vai ver o porquê que você poderia fazer aquele jejum intermitente, para que seria aquele jejum intermitente, de que forma que ele seria aplicado, de que forma que ele seria avaliado, tá? Agora, se você estiver sozinha, normalmente o que eu peço, tá? Desde isso, gente, para pessoas saudáveis que não tem nenhuma patologia, tipo, não é diabético, não é dependente de insulina, não é dependente de medicação. Então, essas pessoas saudáveis, tá? Elas podem fazer um jejum mínimo de 12 horas. O que é passar 12 horas sem se alimentar, gente? É dormir 8 horas, é comer a última refeição 8 horas da noite, a primeira 8 horas da manhã. Isso é difícil? É deixar de fazer aquela ceia, aquela beliscada depois do jantar. É deixar de atacar a geladeira de madrugada, tá? Se acordou 6 horas da manhã, é esperar um pouquinho para tomar o café da manhã. Então, esse jejum já só do sono, esse jejum do dormir, do descansar, já é considerado um jejum intermitente, tá? E daí, qual é o melhor jejum intermitente? Normalmente, eu aplico muito de
14, 16 e 18 horas, tá? Aí depende de quem está na minha frente, depende do objetivo que essa pessoa busca e depende de quão adaptada ela está para fazer aquele jejum. Como assim? Tem gente que você fala em jejum intermitente, a pessoa quase te mata. Eu não tô brincando, não. A pessoa olha pra você e diz que eu tô louca, que vai morrer de fome, que vai desmaiar, que vai ter cara branca. A pessoa às vezes tem 50 quilos de gordura pra baixar e ela acha que vai morrer de fome porque ela fez um jejum de 16 horas. Gente, ninguém morre de fome por causa do jejum intermitente, tá? Ninguém. A gente tem reservas energéticas. No passado, a gente passava longos períodos de jejum, a gente passava, por exemplo, naqueles invernos, né? Passava, comia 6 meses, os outros 6 meses ali era de muita restrição, períodos em que não tinha o que comer. Morria? Não morria, gente. Por quê? Porque você tinha reserva e gastava aquela reserva. Mesma coisa funciona no nosso corpo ainda, né? Esses processos fisiológicos mantêm-se igual, lá da nossa época de primata. Infelizmente, a indústria evoluiu, mas nosso corpo não evoluiu nesse sentido. Então, a gente acabou armazenando muito mais gordura, tá? Então, assim, as pessoas às vezes não estão tão adaptadas e daí eu proponho pelo menos o jejum de 12 horas inicialmente, tá? Eu estou preparando ela para depois estender um pouquinho mais, para 14 horas. Aí depois eu preparo ela para estender um pouquinho mais, 16 horas, até que ela chegue entre 16 e 18 horas, que seria o ideal do jejum intermitente, para que eu comece a produzir corpos cetônicos, para que eu comece a utilizar minha gordura armazenada na forma de energia, tá? Alan, e um jejum de 12 horas não vai produzir corpos cetônicos? De novo, depende. Tem pessoas que estão cetoadaptadas, tá? Então, elas até produzem corpos cetônicos e utilizam aqueles corpos cetônicos. Tem gente que não está cetoadaptada, ele produz corpo cetônico, mas ele fica perdido ali. Ele não tem carreador, ele não tem transporte. Como ele não tem transporte, ele não utiliza aquela gordura, aqueles corpos cetônicos, aquela quebra toda da gordura, tá? Então, ela precisa adaptar o corpo dela. E de que forma que você adapta o seu corpo? Fazendo, repetindo, repetindo, repetindo. Inicialmente, você sente alguns desconfortos? Sente, gente. A grande maioria sente, às vezes sente um pouco de tontura, às vezes sente mau hálito, às vezes sente um pouco de dor de cabeça, às vezes sente um pouco de dor de estômago, às vezes sente uma fraqueza, uma moleza, porque seu corpo não está adaptado para isto, tá? Mas conforme você vai repetindo, teu corpo vai se adaptando. Então, assim, precisa adaptar o corpo para as novas realidades, para o que você está buscando, tá? Então, para que serve o jejum, tá? Essa é a parte interessante. Todo mundo imagina o jejum só como restrição calórica para emagrecer, então, se eu não quero emagrecer, para que eu vou fazer jejum intermitente? Não é bem assim, gente. Pessoas que têm doença autoimune, né, é muito interessante fazer. Pessoas que têm um processo oxidativo muito intenso, um envelhecimento muito acelerado por conta desse processo oxidativo, também é interessante fazer. Pessoas que precisam, tem um pouco de resistência à insulina, tá? Que fica estimulando o tempo inteiro pelo consumo de carboidratos, também é muito interessante em realizar. Pessoas que estão pré-diabéticas, também é interessante realizar, fazer o jejum intermitente. O que mais? Pessoas que têm uma predisposição genética para ter doenças neurodegenerativas, também é interessante fazer, tá? Então, o jejum intermitente, ele tem ele ajuda numa reparação celular, ele atua num processo de reparação celular, tá?
há uns 4 anos atrás, teve um japonês que ganhou o prêmio Nobel, né? Falando de um processo de autofagia pelo jejum intermitente. O que seria isso de autofagia? É como se seu corpo tá no período de jejum, ele quebrasse, matasse aquelas células que estão danificadas. Então, esse processo de consumir essas células que estão danificadas faz com que eu tenha o quê? Um período que eu tenha mais longevidade, porque eu só fico praticamente com as minhas células boas, né? Então eu tendo a viver mais. Eu potencializo essas minhas células boas, o trabalho dessas minhas células boas, e faz com que eu também faça um período de reparo no meu corpo nesse momento, tá? Então, o jejum intermitente, ele vai muito além do emagrecimento, ele vai também nesse processo de viver mais, viver melhor, envelhecer mais devagar, recuperar células, né, que estão ali danificadas, né, dano celular, mutação celular, gente, é início de câncer. Então, assim, ele previne o câncer? Já tem estudos relacionando com a melhora, redução de câncer de intestino, tá? Com o uso do jejum intermitente. Mas outros, assim, em outras partes do corpo ainda não tem muita coisa esclarecida. Mas enfim, se ele melhora tantas outras coisas, por que não fazer, certo? Sobre a resistência da insulina. Quando a gente come muito, come sempre muito com carboidrato, vem o pãozinho, vem o arrozinho, vem a tapioquinha, vem, sei lá, os docinhos, enfim. Toda vez que a gente come, aquilo tudo vai virar açúcar. E daí eu preciso retirar esse açúcar da corrente sanguínea, vem insulina. Então eu dou um baque de insulina naquilo ali e capto, tá? Quando eu faço jejum intermitente, eu passo um longo período sem me alimentar, então sem entrar todo aquele açúcar no meu sangue, então sem exigir demais ali do meu pâncreas naquela produção de insulina. Consequentemente, eu começo a reduzir essa produção, eu não zero, gente. Então, assim, é para você regularizar a quantidade de insulina circulante, consequentemente, melhora essa resistência. Então, quando entra o carboidrato ali, essa insulina consegue ser mais otimizada, tá? Não fica tanta insulina circulante nessa corrente sanguínea, tá? Então, no quesito de resistência à insulina, que daí também tem a questão do pré-diabéticos, que é a mesma coisa. Por esse excesso de carboidrato simples, por conta dessa resistência à insulina, né? Com o jejum intermitente eu consigo melhorar isso. Consequentemente, aquelas pessoas que têm aquela gordura visceral também, a gente consegue mobilizar melhor, entendeu? Durante o período de jejum intermitente. Melhorando essa questão de resistência à insulina, melhorando essa questão de pré-diabetes, consequentemente eu melhoro o meu sistema cardiovascular. Então eu melhoro a minha saúde como um todo, né? Que mais? Em relação à saúde mental, né? Ele auxilia, gente, na produção de uma proteína, tá? Que melhora a capacidade cerebral. Então, durante o período de jejum intermitente, quando você está mais adaptado, no início não vai ser assim, que você vai sentir dor de cabeça às vezes, você vai ter um raciocínio muito mais rápido. Então, vai potencializar o seu raciocínio, a sua concentração, o seu foco. Então, o jejum intermitente, de novo, tá? Melhora muito, tanto reparação celular, resistência à insulina, sistema cardiovascular, melhora aumentando a longevidade, melhora como um protetor cerebral e de doenças neurodegenerativas também, tá? Agora, como fazer o jejum intermitente? Acho que eu já até meio que falei, tá? O jejum intermitente é o período de uma janela que você vai passar sem se alimentar, e daí quando você sair, você vai sair e vai comer normal? Não é bem assim. Por que não é bem assim, gente? Poxa, você passou um período de desinflamação, você passou um período de reparação celular, você passou um período de diminuição de resistência à insulina, de liberação ali de glicose,
Então, o que você vai sair e vai comer uma tapioca? Ah, Laine, mas a tapioca é fit. Não, gente, tapioca não é fit, tá? Não se iludam. Tapioca é uma farinha extremamente refinada. É saudável? É, mas com altíssimo índice glicêmico. Então, quando você faz um jejum intermitente, você sai desse jejum intermitente, o que a gente tá esperando, tá? Vamos tentar prolongar esse jejum um pouco mais, né? Esse processo de cetose um pouco mais. Então, vamos lá, se você saiu no horário do teu almoço, coma vegetais, né? Coma com uma porção de proteína magra, não vá lá se entupir do arroz, da farinha, do macarrão, não é isso. Aproveite para estender e ter mais benefícios desse período de jejum. Já passou aí às vezes 18 horas, 16 horas de jejum, então faça uma refeição adequada, não entre já direto numa carbada. Lembrando aqui dessa última orientação é para quem está no processo de emagrecimento. Se o seu objetivo é hipertrofia, você vai seguir seu plano de hipertrofia depois do jejum intermitente, que às vezes você está fazendo para melhorar por causa de dano, melhora de reparo de DNA, entendeu? Por causa de uma doença autoimune também. Então, às vezes a pessoa é um bodybuilding, mas ele tem uma doença autoimune, então ele pode fazer o jejum intermitente para ter os benefícios do jejum, dessa reparação, dessa melhora, dessa potencialização desse reparo de DNA. Tá? Mas ele vai ter que cumprir a dieta dele no restante do dia. Então, para ele, às vezes, a tapioca vai ser, né? Não vai ter tanto problema. Mas para uma pessoa que está no processo de emagrecimento, não seria o ideal, tá? Uma pergunta que me fizeram também, deixa eu ver aqui, é se perde massa muscular depois, quando você faz jejum intermitente. Depende, gente. Esses jejuns programados, normalmente a gente não perde, porque nessa janela que você vai se alimentar, eu vou suprir as necessidades, tá? De proteína, de carboidrato, só que eu vou tomar cuidado com o tipo de carboidrato que eu vou colocar para você, e de gordura. Então, por mais que a pessoa tenha feito jejum intermitente, tenha causado uma restrição calórica, na janela que ela vai se alimentar, eu vou suprir a necessidade dela, né, com os nutrientes que ela precisa, de forma individualizada. Agora, eu sei que tem pessoas que fazem jejum, faz uma refeição só por dia, né? Passa aquele jejum de 23 horas, faz uma refeição só. Essa pessoa tende a catabolizar? Provavelmente sim. Por que provavelmente sim? Porque em uma refeição, provavelmente, ela não vai conseguir suprir toda a necessidade dela, tá? Então, às vezes, vai ser uma refeição de 300, 400 calorias. E daí, né? Nossa, é uma restrição muito grande, ela emagreceu muito. Só que às custas, às vezes, de muita perda de massa muscular. Por isso que é interessante, quando você vai utilizar uma estratégia, que você esteja acompanhado do profissional, para que ele te oriente de quanto tempo vai ser esse jejum, quais vão ser as suas refeições e de que forma que vai estar o fracionamento dessas refeições, tá? Um outro ponto também. Fazer jejum, era uma outra pergunta também. Fazer jejum todos os dias é legal? Eu não gosto. Por que eu não gosto de fazer jejum todos os dias? Primeiro, por um motivo, tá? O jejum, ele entra como uma estratégia para o teu corpo que já está adaptado com o padrão alimentar, seja de 4, 3 refeições, 6, 7, 8, sei lá, quantas refeições você fazia no dia, tá? Quando você entra com o jejum intermitente, a gente está gerando um estímulo diferente, estou colocando uma coisa diferente para o teu corpo, ele vai ter uma resposta diferente, tá? Principalmente pensando no processo de emagrecimento. Agora, se você faz todos os dias, teu corpo vai se adaptar. Então, se ele se adapta, aquele resultado inicial logo vai parar. Então, se o seu objetivo era de emagrecer, logo você vai parar de emagrecer. Por quê? Porque o seu corpo se adaptou àquilo. Aquilo ali virou algo normal para ele, tá? Consequentemente, já não vai ter mais resultado. Vai ter o resultado dessas melhoras clínicas? Sim, isso até que vai, né? Mas o interessante
é você variar. Se você quer fazer jejum intermitente todos os dias, não faça na mesma quantidade de horas todos os dias, tá? Aí daria para fazer. Então você faz, sei lá, segunda, quarta e sexta jejum de 12 horas, terça e quinta faz um jejum de 16, sábado e domingo faz um jejum de 18. Então você continua gerando estímulos diferentes, janelas diferentes, quantidades de nutrientes diferentes. Aí sim seria interessante, você não entraria naquele efeito de adaptação do teu corpo. Nosso corpo se adapta a tudo. Se adapta ao treino, se adapta a ficar sem comer, se adapta a absolutamente tudo. Se adapta a comer cada 3 horas. Quem que gosta muito de jejum intermitente? Quem trabalha fora. Quem é mãe que não tem tempo pra nada, tá? Quando você coloca ela no jejum intermitente de manhã, que ela tem que sair 4 horas da manhã, ela tem que deixar o menino pronto, o que que ela faz? Ela ama o jejum intermitente, porque ela não vai ter que perder tempo fazendo nem tomando café da manhã, nem fazendo marmita. Gente, eu tô falando do jejum intermitente no período pela manhã, tá? Mas essa janela, esse período que você vai ficar sem se alimentar, ele pode ser feito em qualquer horário do dia. Eu acho mais fácil esse período que você pega à noite, porque pelo menos à noite, umas 8 horas ali, entendeu? Você já ganhou de jejum, né? Agora, se você resolve fazer ele de manhã, entendeu? Fazer, sei lá, 16 horas começando de manhã, aí é muito difícil, eu acho mais difícil, mas há quem faça. Tenho pacientes que gostam e fazem aquele jejum religioso de 36 horas, né? Não sou eu que não vou falar para ele fazer jejum religioso, entendeu? Não sou eu mesmo, vou deixar ele fazer. Só que daí eu fico de olho na janela alimentar dele para ver, para eu suprir toda a necessidade dele, né? Se torna mais difícil para o profissional? Sim, se torna mais difícil para o profissional, sim, principalmente para evitar essa perda de massa muscular nesse período, tá? Que mais? Como entrar no jejum intermitente? Jejum intermitente, muito simples para entrar. Então, você vai fazer a sua última refeição de uma forma normal, se vai ser um jantar. Ó, se você começar um jejum, por exemplo, a partir das 18 horas, tá? Tua última refeição, teu jantar foi às 18 horas. Quando for 6 horas da manhã lá, já deu 12 horas. Pronto, olha que legal, né? Você já pode se alimentar, ou então você pode estender até o meio-dia, mais ou menos, e dar um período maior de jejum. Mas você precisa de um preparo para entrar no jejum intermitente? Não, só simplesmente não comer mais nada a partir daquele momento. Eu acho muito bom entrar no jejum intermitente, gente, nesse período, ingerir os chás, tá? Aí você vai ver qual que é o seu objetivo. Ah, você tem uma doença autoimune, então eu vou usar os chás mais desinflamatórios. Ah, eu tô tentando controlar minha pressão arterial, então eu vou usar os chás para dar uma controlada na pressão arterial. Ah, eu sou pré-diabética, então eu vou usar um chá que potencialize essa redução dessa glicose, dessa glicemia, tá? Então depende de qual vai ser seu objetivo, por que você tá entrando no jejum intermitente, para colocar o tipo de chá. E normalmente eu gosto de fazer variar esses tipos de chás, esses tipos de estímulos. E sempre eu coloco o shot pela manhã, tá? Não dá para ser o shot artesanal, a não ser que você misture limão, própolis só e água, tá? Mas aí não dá para colocar açafrão, não dá para colocar pimenta, não dá para colocar o gengibre. Se for o pronto, dá, porque ele é a base de tintura, de extrato, então dá. Mas se você for fazer o artesanal, então só coloca o própolis, limão e água, ok? Que também não quebra jejum. E entra como uma proposta antioxidante, que vai ajudar muito na melhora da redução daquele processo oxidativo, né? Principalmente para quem tem doença autoimune. Gente, por que eu tô falando tanto de doença autoimune? Porque tem aparecido tanto em consultório paciente com doenças autoimune, que tá algo assim que eu não sei se porque eu parei de atender em academia e tô em consultório, então aparece pessoas com mais patologias, né?
ou se porque realmente, entendeu, tá sendo diagnosticado muitos pacientes agora com doença autoimune. Sei lá, se também é uma síndrome pós-Covid, que o negócio acelerou, mas enfim, tem aparecido bastante pacientes com doença autoimune e a gente tem que tratar, melhorar, dar uma qualidade de vida para esse paciente, tá? Gente, casar um jejum intermitente com uma dieta vegana para pacientes que é muito inflamado, é fantástico o resultado, tá? Ou então fazer ciclos, tá? Faz o jejum intermitente, sei lá, 3 vezes na semana, durante 45 dias, sai, faz uns 3, 4 dias de dieta vegana, depois volta para o jejum intermitente. Uma coisa bem legal, gente. O nosso corpo tá sempre em trabalho, sempre trabalhando, certo? Nosso intestino tá constantemente em trabalho, tá? Para poder excretar, para poder absorver todos os nutrientes. Quando você faz um período de jejum, você dá uma folga para esse intestino também, tá? Então faz com que ele consiga se regenerar muito mais rapidamente, né? Consequentemente, ele melhora aquela flora, aquela microbiota intestinal. Por isso que é tão importante o que você come quando você sai do jejum, porque o teu intestino vai estar lá bonitinho depois do jejum e você vem e coloca uma porcariada, né? Você vai lá e inflama aquele intestino de novo, não é legal. Então, por isso que você continua com os vegetais, com as proteínas mais magras, para que o seu intestino também continue absorvendo de forma correta. Durante o período de jejum também, gente, isso acontece muito também enquanto a gente dorme, a gente aumenta a nossa produção do hormônio do GH, né? Que é o hormônio do crescimento. Então, no processo anabólico, também é muito bom, desde novo que a dieta esteja ajustada no período de janela, né? E ajuda também no processo de emagrecimento, né? Consequentemente, você também melhora diminui os níveis de cortisol e melhora os níveis de serotonina, melhora os níveis de melatonina, então você também dorme melhor. Então, tá vendo um monte de coisa legal que o jejum intermitente traz? Eu sei que tem gente que condena porque acha que o jejum intermitente é simplesmente para déficit calórico, não é a minha posição, tá? Jejum intermitente é muito mais que isso. Ele pode até ter sido inicialmente utilizado agora como dieta da moda para causar essa restrição calórica, e realmente vai emagrecer por conta da restrição calórica, tá? Mas nos benefícios clínicos ele é muito interessante de ser utilizado, certo? Gente, vou dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta de vocês. Quem pratica esporte de alta intensidade tem alguma estratégia de jejum para esses casos? Pergunta do Fabrício. Depende. Se a pessoa não tiver nenhuma doença, não quiser fazer um tratamento, tá? E utilizado, por exemplo, todos esses problemas clínicos que eu falei, não tiver nada disso, eu não utilizaria. Porque normalmente eu preciso de uma energia muito rápida para esses praticantes de esportes de alta intensidade, tá? Se ele tiver alguma doença associada e que eu precise tratar e que eu veja que o jejum intermitente é indispensável, o que eu faço, tá? Eu coloco esse jejum longe dos dias de treinos dele, principalmente aqueles dias que ele vai ter treino mais intenso. Que mesmo sendo um atleta, às vezes, de alto rendimento, nem todos os dias ele treina de forma intensa. Ele tem a planilha dele de treinos e a gente acompanha e monta a dieta de acordo com essa planilha de treino do paciente, né? E ver qual que é o dia mais intenso, qual que é o dia que eu vou precisar de um substrato mais rápido, né? Qual que é o dia que eu vou precisar de uma fonte de carboidrato muito simples, né? Então, não colocaria em jejum, mas às vezes no período dele de recuperação do treino, ou que ele fica de descanso, ou que ele faz um treino regenerativo, seria interessante sim, até porque no treino regenerativo ele pode auxiliar porque ele vai reduzir o processo oxidativo, então seria
seria interessante, mas desde que esse jejum esteja adequado dentro da tua planilha de treino, esteja ajustado com essa planilha de treino, porque senão às vezes você vai perder o rendimento, tá? Já faço um bom tempo, para mim funciona bastante, faço de 16 horas. Sempre tente dar um intervalo assim, um dia faz de 16, outro dia faz de 12, ou então faz segunda, quarta e sexta, faz em dias espaçados. Normalmente eu sempre peço pro paciente intercalar esses jejuns, tá? Já fiz jejum de 40 horas acompanhado por um nutrólogo, olha aí. E deve ter gostado. Eu sei que no início dá um pouco de fome, mas eu não consigo ficar muito tempo sem comer, que eu fique enjoada. Isso acontece porque eu também fico, tá? Aquele suco gástrico tende a voltar, né? Tem gente que tem gastrite, não é legal fazer o jejum intermitente, tá? Tem gente que tem úlcera, também não é legal. Então, quem tem esse desconforto gástrico, muitas vezes não vai conseguir fazer o jejum intermitente muito prolongado. Mas o jejum de 12 horas normalmente não é difícil de fazer, desde que você pegue essas 8 horas pelo menos dormindo, né? E nesse período de jejum, Carlinha, se você quiser estender, tome chá, porque daí você não vai ter esse desconforto, não vai ter esse enjoo. Eu normalmente, se eu tomo chá, vou fazer o jejum e eu tomo chá, de boa, não sinto nada. Mas se eu for só com água, eu também não consigo. Chega a dar ânsia mesmo de vômito, tá? Mas com um chazinho, vai tranquilo. Ah, uma coisa bem legal, tá? Do jejum intermitente que as pessoas sempre questionam. Quem tem compulsão alimentar pode fazer jejum intermitente? Então, gente, quando a gente também é um caso bem específico que a gente tem que analisar, tá? Ele auxilia na melhora cerebral, tá? Mas tem pessoas que isso ele vai causar um quadro maior de ansiedade para ela ficar um longo período sem se alimentar. Então, se a pessoa que está ali na sua frente for uma pessoa que já é muito ansiosa, que tem quadro de compulsão, não é descontrole não, compulsão mesmo, aquele que come, vomita, come tudo que tem pela frente, pode comer arroz cru, que a gente já viu gente comendo arroz cru, gente, cru. Isso sim é quadro de compulsão. Então, nesses quadros, a gente tem que avaliar se o jejum intermitente seria indicado, tá? Sem eu conhecer a pessoa, sem a pessoa passar por uma análise, uma anamnese muito detalhada, eu não indicaria, tá? Quando a pessoa tá ali na sua frente, você vê em que ponto que ela tá, de que forma que ela desconta, né? Às vezes isso auxilia no tratamento, tá? Então tem que avaliar o caso de uma forma muito... Então o povo fala, restrição gera compulsão. Eu não acredito nisso, que restrição gera compulsão, não, tá? Não foi porque ela restringiu que aquilo aumentou o nível de compulsão dela. Provavelmente ela já tinha, já tem algum dano, algum problema psicológico ali que tem que ser tratado em terapia, às vezes com um psiquiatra, tá? Mas não foi porque ela restringiu, não foi porque ela fez jejum intermitente que ela se tornou uma pessoa compulsiva, não, saiu comendo o mundo, tá? Principalmente esses jejuns que a gente tá falando de um jejum mais programado. Tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado porque depende de quem tá ali na sua frente. Não dá para dizer que o jejum é para todo mundo, né? Principalmente quando você envolve quadros que tem muita questão de ansiedade envolvidas. Alguns pacientes meus que tinham compulsão, a gente fez jejum intermitente, tiveram uma resposta muito boa e uma melhora muito boa desse quadro de compulsão. Tá? Você tem que descobrir quais são os alimentos também que são gatilhos para essa pessoa, né? Tem que retirar ele por um período, fazer ele encarar esse alimento de uma forma diferente, né? Ter esse alimento no início como um amigo, não como um vilão.
para depois você reintroduzir eles em quantidade adequada. Então, quando a gente pensa, eu mudei um pouquinho do assunto, mas porque isso daí sempre vem, né? Ai, fez jejum intermitente, se tornou compulsiva. Não, gente, tem muito mais do que isso, tá? Tem muito mais que isso. Então, restrição não vai gerar quadro compulsivo, não, tá? Já fiz jejum intermitente quase de 50 horas, né? Peguei mesmo. Porque o objetivo dela ali, gente, já era de hipertrofia. Daí é muito difícil de você conseguir, né, manter uma massa muscular e desenvolver uma massa muscular com 50 horas praticamente de jejum. Aí é muito difícil, né? Ó, Michelle aí, com meu jejum aprendi a controlar a compulsão alimentar e a minha ansiedade, tá vendo? Então, assim, cada caso é um caso que tem que ser estudado e tem que ser analisado individualmente, principalmente quando envolve patologias, quando envolve compulsão e ansiedade, tá? Então, não é porque você é compulsivo, porque você é ansioso, que não tem mais jeito para você, que você vai ser obeso. Não, gente. Tem muita estratégia legal que dá para ser usado com você. O jejum, desde que bem analisado, é interessante. A dieta vegana é bem interessante. A própria dieta low carb também é interessante. Fazer, às vezes, uma dieta um pouco mais flexível também é interessante. Fazer ciclos num período que, às vezes, você vai ter um pouquinho mais de restrição, mas outros ciclos que você vai consumir um pouco mais, até que você tenha um controle maior de ansiedade. Gente, então é isso. Era isso que eu tinha para falar sobre o jejum intermitente. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa ali para mim nas últimas postagens. Um grande beijo e uma boa semana para todo mundo.